Oi, gente, bom dia. Eu e a minha equipe, nós estamos responsáveis para falar um pouco sobre o Ferenc. Minha equipe é composta pela Aline Farias, Clarice Cacau, Degislane Mota, Taimara Barroso e eu, Yara Neves. Vou falar aqui um pouco, apresentar aqui para vocês o conceito. O Ferenc, ele propôs uma mudança na postura do analista ao considerar a importância dos cuidados com o paciente. Dessa forma, a abertura mental do analista aos seus próprios sentimentos torna-se elemento essencial para a escuta e compreensão empática do paciente. O Ferenczi, ele destaca muito a importância da sinceridade do analista e de sua análise pessoal, uma vez que o paciente ele é capaz de perceber os mais variados afetos do analista, mesmo os inconscientes, além de seus pensamentos e emoções. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre quem é, o Ferenc, com a biografia. Seu nome é Sándor Ferenc. Ele nasceu na Hungria em 16 de julho de 1873. Ele é descendente de uma família de judeus poloneses, que seus pais eram livreiros e juntavam a seu redor um grande número de artistas e pensadores. E aos 21 anos de idade, Ferenc se tornou médico na Universidade de Viena e se especializou em neurologia e neuropatologia e depois hipnose. Desde o início da sua formação como médico, o Ferenc ele sempre se preocupou com a diminuição da dor psíquica, se ocupando de pacientes em estado de grande sofrimento, o que levou a ele se aproximar de formas alternativas de cura, como o espiritismo, seitas orientais. Até então, ele tem um encontro com a psicanálise, que foi em 1908, foi quando ele conheceu Freud. Após Ferenc ele conhecer Freud, ele se destacou como um dos seus discípulos prediletos, mais significativo colaborador. E ele pertence à primeira geração da psicanálise. Contudo, o Ferenc ele ficou conhecido por ser um analista eminentemente clínico. Ele se ocupou da teoria do espaço analítico e do lugar do analista, distinguindo-se de Freud, que tratou mais especificamente da estruturação do aparelho psíquico. E, por fim, Ferenc veio a falecer em Budapeste em 22 de maio de 1933, aos 60 anos de idade. Bom dia, meu nome é Aline. Eu vou falar um pouco sobre a psicanálise e a teoria de Ferenczi e sobre a criança mal acolhida. E entre as obras dele, nós temos Introjeção e Projeção, a ênfase sobre o papel estruturante do objeto externo no desenvolvimento psíquico, a regressão na cura analítica, a importância dos vínculos relação mãe-bebê, o impacto do trauma infantil na constituição do sujeito, a distinção do trauma, do traumático e do traumatismo, bem como a clivagem corpo e psiquismo. E no desenvolvimento dessas técnicas, o Ferenc propôs a necessidade de um contato emocional entre analista e analisando para uma realização mais efetiva de um processo de mudança psíquica. Ele ressaltou também a importância da empatia e da contratransferência como paradigma técnico e a defesa da psicanálise para não médicos. Sobre as crianças mal acolhidas. O Ferenc usou uma técnica chamada de técnica ativa. Ele percebeu que, diante da experiência da ameaça de abandono, as subjetividades traumatizadas se apegavam ao objeto hostil. É como se eu me apegasse ao que me fez mal, como se eu me apegasse ao meu agressor. Com o uso dessa técnica, a pessoa que se apegou, que já estava fragilizada, vai experimentar o que Ferenc chamava de aviso prévio da separação, reproduzindo com o analista o apego da qual se vinculou ao agressor.
Então, a partir da experiência com os casos difíceis que lidava, o Ferenc concebeu uma leitura das relações estabelecidas no aparelho psíquico entre as pulsões de vida e a pulsão de morte, proferidas somente ao estatuto da presença do cuidador. O recém-nascido, por estar tão próximo do indiferenciado, por ainda não ser individual, ele está mais suscetível às manobras de Thanatos, dependendo dos cuidados recebidos, que podem incrementar sua força vital, dando assim o prazer de viver. Essa força vital, ela não é muito forte no nascido. Ela vai se reforçando com a imunização progressiva contra os atentados físicos e psíquicos, por meio de um tratamento e de uma educação conduzidas pelo tato, ou seja, essa força vital ela vai se fortalecendo conforme a gente vai vivendo as coisas, tanto no físico quanto no psíquico. Bom dia, meu nome é Cacau e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre os 3 tempos do trauma, que é o tempo indizível, o tempo do testemunho e o tempo do desmentido. Bom, a concepção de trauma que Ferenczi coloca, ela vem por meio de elementos das 2 teorias do trauma que são formuladas por Freud, que é a teoria da sedução e a teoria do trauma como excesso pulsional. E ele definiu a origem da experiência traumática dizendo que um adulto e uma criança se amam. Ou seja, pelo que eu entendi, é como se a figura materna ou do responsável da criança representasse uma proteção, fosse para ser como um símbolo de proteção para a criança, e o trauma vem quando isso não é cumprido para a criança, para com a criança, né? Quando ela causa algum tipo de privação ou alguma coisa que foge daquilo, que é aí que vem o tempo do indizível que ele fala. E isso engloba também as punições, os severos castigos, que ele cita também no texto, e o terrorismo do sofrimento, que no caso na forma da depressão materna, que é quando a responsabilização de uma criança pelo sofrimento do adulto que deveria acolhê-la, que acaba invertendo o vetor das práticas do cuidado. E como ele cita no texto, são esses acontecimentos que são disparadores da traumatogênese, que é quando o adulto, né, que é responsável pela criança, que é para passar um sentimento de proteção, acaba causando a violação, um ato de dor e passando uma imagem de responsabilidade, no caso, irrepresentável, como ele cita. E no tempo do testemunho é quando a criança busca uma segunda pessoa de confiança para que possa substituir e auxiliá-la para ela nomear de indizível, como se fosse um testemunho para o que ela está passando, pelo que eu entendi. E é nesse tempo também, no tempo do testemunho, que toda a violência que é sofrida pela criança é tornada efetivamente traumática, né? Que acaba remetendo-nos. E já no tempo do desmentido, essa terceira pessoa, ela vem como uma forma de desmentir o que aconteceu, né? A versão da criança, e muitas vezes também acaba até castigando pelo episódio sofrido. Aí no final do texto ele fala que como as marcas da agressão sofridas não se apagam, levando para o lado clínico, né? Ele tem como resgatar essa confiança perdida da criança, encontrando um destinatário capaz de escutar a sua dor e que possa compreendê-lo, né? A partir dali. Ferenczi fala também que é possível superar isso, né? Sem sequelas, mas se a mãe estiver lá presente, com compreensão e com sinceridade, agindo lá juntamente com os demais. No finalzinho do texto também fala sobre o estilo clínico desenvolvido por Ferenczi, né, para o tratamento dessas pessoas que sofrem traumas, os traumatizados, que é precisamente inspirado
na oferta de um destinatário, uma pessoa, para que seja testemunho da agonia sofrida. Eu também vou falar um pouco sobre a confusão de línguas. Nessa parte, Ferenc começa falando um pouco sobre a relação com a teoria da sedução, né, que ele relaciona isso. Onde ele fala que, Freud fala, né, na teoria da sedução, que o trauma é decorrente de um abuso sexual real de uma criança que é promovido, é feito por um adulto perverso. E que nessa época, Freud acreditava que a criança ela era assexuada. E que no período da puberdade, as marcas das cenas de assédio que ficavam guardadas, elas seriam reativadas com a representação intolerável a partir daí. Que seria o momento, inclusive, onde iria incidir o recalque. Coisa que ele também fala no texto é que, na situação do trauma, a memória que fica na pessoa se torna mais dolorosa do que o próprio evento, a própria agressão sexual. Aí ele cita também um exemplo de um caso da Catarina, em que as cenas que ela relata acaba sendo algo mais do que aconteceu, é meio que fantasia o que de fato aconteceu por ser algo doloroso e manifesta essas lembranças nela e ela acaba fantasiando e contando mais do que o ocorrido. E sobre a confusão de línguas traumática, Ferenc se refere aos regimes de sexualidade infantil e adulto, que ele chama de linguagens, que é quando ele cita a linguagem da ternura e a linguagem da paixão. A linguagem da ternura é quando o adulto busca satisfazer aquilo que a criança está precisando e depende dele para poder realizar. Que é também, de certa forma, uma relação de cuidado que ele tem com a criança. E o que Ferenc também cita no texto é que para os dois, né, a criança e o adulto, possam se falar, é preciso que já haja uma relação estabelecida, afetiva, que favorecerá com que a criança, vai fazer com que a criança passe de dependência para o relacionamento intersubjetivo com os objetos de sua escolha. Ou seja, para que ele saiba escolher aquilo de forma individual, sem precisar, entre aspas, do adulto. E já a linguagem de paixão, a linguagem de ternura é o que a criança sente pelo adulto, né? Pelo cuidador. E já a paixão é o que o adulto sente pela criança, o sentimento. Mas essa paixão do adulto pela criança acaba causando um sentimento de culpa que é próprio do erotismo adulto, como ele fala no texto, que acaba transformando o objeto de ternura, que no caso seria o cuidador, o adulto, em um objeto de ódio e de amor ao mesmo tempo. E é que Ferenc fala que, nesse caso seria a ambivalência e o enigma da culpa e do ódio que acaba detendo o potencial traumático da criança. E esse ódio também acaba transformando a criança que brinca inocentemente num autômato, culpado do amor e que acaba também imitando o adulto e esquecendo da própria imagem, do que ele realmente era para imitar o adulto, querer imitar o adulto. Bom dia, meu nome é Degislane e vou tentar explicar um pouco para vocês sobre a clivagem, identificação com o agressor e progressão traumática. No texto, inicia falando sobre o sonho do bebê sábio, onde os recém-nascidos eles têm a capacidade de falar ou escrever, proferir discursos e dar até explicações científicas. Ferenc, na época, ele acreditava que esse sonho simbolizava o desejo de uma inversão da situação em que a criança se encontra. E no contexto de construção da sua teoria do trauma, ele retoma o sonho juntamente com outros materiais autossimbólicos, como representação da autoclivagem narcísica, na qual o sujeito recorre diante da experiência do desmentido traumático,
que a partir desse construto vem a resistência passiva. O que é essa resistência passiva? Ela é quando o sujeito ele passa por uma situação traumática, ele cria, por meio de uma clivagem, uma autopercepção de si. Ele tem o intuito de substituir a ausência dos seus cuidadores, a figura do pai ou da mãe. Ele cria a clivagem da personalidade, como está citado no texto, numa parte sensível, brutalmente destruída, e uma outra que, de certo modo, sabe tudo, mas nada sente. Ferenczi, 1931, página 77. E nesse mesmo contexto, ele vem trazer também uma alusão de que as crianças que passam por uma situação traumática apresentam traços de amadurecimento precoce e de sabedoria. E é nesse momento que o sonho do bebê ele ganha um novo significado, de necessidade de sobrevivência, porque com esse amadurecimento precoce, ele configura uma progressão traumática. Bom, na sequência da apresentação, nesse slide eu vou falar um pouco sobre a clínica do trauma e testemunho e o caderno de Marian. Qual a visão diferente sobre o evento traumático? Na descrição dele sobre o evento, ele fala que se consuma apenas no tempo do desmentido, empreendido pelo outro em que se confiava, e a quem se solicitou auxílio para representar a violência sofrida. Quem foi Marian? Na verdade, Marian é um nome artístico adotado por Pinchas Buster. Ele é um refugiado da guerra do nazismo. Ele passou por várias cidades, iniciou seus estudos artísticos e conseguiu se formar. E algum tempo depois ele se tornou um conhecido representante do expressionismo, merecendo destaque em importantes galerias e museus. E por conta desses eventos traumáticos da vida dele, ele submeteu-se a um processo analítico entre o ano de 1971 e 1972. Ele se sentia incapaz, ele era impossibilitado de falar sobre o seu passado, sobre suas perdas e até mesmo sobre a infância. Então, o psicanalista dele sugeriu que ele se utilizasse do desenho, a fim de resgatar as memórias e a história. Para título de curiosidade, esses desenhos dele foram, ao todo, 9 cadernos de desenho, com 478 imagens, todas desenhadas por ele. E ele foi o único membro da sua família que sobreviveu ao nazismo, com vários traumas no corpo, porque ele levou 2 tiros, um no rosto e um no pescoço. E quando ele ia ser libertado, ele teve uma das pernas amputadas. E esses eventos traumáticos estão representados em seus cadernos de desenhos. E alguns dos motivos para o estudo e discussão do caso de Marian mostrar a importância dos desenhos que são realizados no curso do processo analítico, no decorrer desse processo, como busca de expressão favorecida pelo campo transferencial, que significa que a partir dos desenhos que ele faz, ele vai transferir todo aquele sofrimento dele, toda aquela dor para o desenho. Ele vai conseguir falar sem palavras. Ele vai conseguir expressar o indizível. E também, um dos motivos é porque Marian foi vítima de violência social e política. E desse modo, ele é visto como trauma coletivo. Por que trauma coletivo? Porque esse mesmo trauma que Marian apresenta, ele foi vivenciado e compartilhado por milhões de pessoas. Por isso que se chama trauma coletivo da humanidade. E também para mostrar que
A partir desse processo de análise, esse processo de busca, de conseguir falar do passado, desse trauma que ele teve, ele vem frisar também que os desenhos eles são um potencial de transmitir a intensidade da sua afetação. Os desenhos de Mária, ele oferecem ao espectador uma imagética necessária para a evocação do indizível, que é o que eu falei anteriormente, porque além de ter o potencial de transmitir a intensidade da sua afetação, o que parece indicar o próprio movimento de regressão que é proporcionado pelo espaço analítico, que nos seus desenhos ele evoca esse sofrimento, esse trauma que ele teve ao decorrer da sua vida por conta dessa guerra do nazismo. E na psicanálise isso se torna um trabalho importante e autêntico, porque o sujeito é capaz de criar uma linguagem para expressar todo aquele sentimento, tudo aquilo que fica guardado dentro dele que ele não consegue dizer. Por isso é tão importante trabalhar com esses desenhos, porque além de trazer esse sofrimento, ele ainda consegue usar a imaginação, porque como a gente pode ver nas imagens, são coisas surrealistas, são coisas da percepção dele que foi criado na mente dele, só que coisas reais também ao mesmo tempo. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco. Bom dia, gente. Meu nome é Taimara e eu vou falar um pouco para vocês sobre o princípio da hospitalidade. Destaquei algumas das partes e a primeira que eu vou pontuar para vocês é a adaptação da família à criança. Bom, a adaptação da família para essa criança, ela tem como consequência que a relação desse bebê com os adultos, ela venha a se tornar verdadeiramente traumática. E diante disso, o problema dessa adaptação, ele ganhou um desvio, no qual essa adaptação, ela passou a ser chamada de adaptação primária. A adaptação primária, ela acontece de forma que o acontecimento do nascimento e a decorrente inserção cultural daquela criança não represente, de alguma forma, um trauma na vida daquele bebê. Logo após, ele vai falar um pouco sobre a confusão. E essa confusão, para a criança, na qual o Ferenczi ele se relaciona, é a forma de como essa criança ela vai se socializar. A forma de socialização dela, na qual é submetida durante o percurso dessa criança no próprio contexto cultural. E dessa forma acaba que criando uma confusão para ela. No texto, ele traz até um exemplo que é aquilo que escapa diretamente para os pais vai ser aquilo que é óbvio para aquela criança. E aquilo que as crianças não percebem é claro como um dia para os seus pais. Em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre a irresponsabilidade da infância, que ela significa para aquela criança a oportunidade dela experimentar a ilusão de onipotência ou o sentimento de onipotência, assim como ele fala, que isso significa justamente quando aquela criança ela quer ter poder supremo, ou para ela tem um poder de que ela pode fazer tudo. Isso acontece de forma natural, no entendimento da realidade por parte daquela criança. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o princípio da empatia. Eu destaquei 2 pontos importantes. O primeiro o termo alemão Einfühlung, habitualmente traduzido por empatia, significa, de acordo com o texto, como ele cita por diversas vezes, o termo de empatia, ele significa sentir dentro e não sentir como. E de acordo com a experiência psicanalista, trata-se da capacidade daquele psicanalista sentir o paciente em si, o que resulta a disponibilidade para tornar-se o outro. E de acordo com o Ferenczi, deu-se muita ênfase ao longo do tempo para que o
o que o psicanalista não deveria fazer, assim permitindo que quase tudo o que se deve fazer fosse positivo ao tato. Como eu destaquei aí para vocês, tato psicológico. Bom, o tato psicológico, ele consiste na prática de certas capacidades guiada pela sensibilidade daquele psicanalista. São capacidades que a gente já aprendeu e já ouviu falar bastante, que trata-se de saber quando e como se comunicar com aquele paciente, quando se deve calar e em que momento o silêncio é uma tortura para aquele paciente. E por último, a nossa referência. Aqui fica o meu agradecimento em nome de toda a equipe.